E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o SCP-1471, Malo, versão 1, classe do objeto, Euclídeo, imprevisível, dificuldade de contenção mediana. Esse é o segundo vídeo de fundação SCP no canal. E se você não sabe o que é SCP, assista o primeiro vídeo em que falamos do SCP-3008. Lá eu explico melhor o que é SCP. Além disso, eu não vou estar chamando o SCP de 1471. Eu vou chamar de 1471 ou 1471 ou o que me vier na mente na hora, porque eu acho que é mais fácil de falar, porque 1471 pra mim trava um pouco a língua, é meio difícil de falar, eu me embolo. Já devem ter percebido que eu falo algumas palavras meio embolado. Descrição: o SCP-1471 é um aplicativo gratuito de 9,8 MB para celular, chamado Malo versão 1. Ele pode ser encontrado em qualquer loja de aplicativos online para celulares. O SCP-1471 não tem um desenvolvedor listado e de alguma forma é capaz de ignorar o processo de aprovação do aplicativo. Assim, ele acessa diretamente a área de distribuição. Ele basicamente ignora qualquer segurança que exista para impedir aplicativos maliciosos de entrar em lojas de aplicativos. E assim, ele vai direto para a distribuição, onde qualquer um pode baixar. O SCP-1471 também é capaz de evitar a remoção por outros aplicativos. Ele não pode ser desinstalado. E depois que o SCP-1471 tiver instalado, nenhum ícone ou atalho será criado para o aplicativo. O SCP-1471 começará a enviar imagens individuais através de mensagens de texto a cada 3 a 6 horas. Todas as imagens irão conter o SCP-1471-A no plano de fundo ou em primeiro plano. O SCP-1471-A possui a aparência de uma grande figura humanoide, com um crânio canino e pelagem preta. Durante as primeiras 24 horas, após a instalação de SCP-1471, o dispositivo móvel receberá imagens tiradas em locais comumente frequentados pelo indivíduo. Após 48 horas, o dispositivo móvel receberá imagens tiradas em locais que foram visitados recentemente pelo indivíduo. Após 72 horas, o dispositivo móvel receberá imagens do indivíduo em tempo real, com o SCP-1471-A aparecendo próximo ao indivíduo. Indivíduos com 90 horas de exposição às imagens contínuas começarão a visualizar brevemente o SCP-1471-A dentro da sua visão periférica, superfícies reflexivas ou uma combinação de ambos. A exposição contínua a SCP-1471 após esse ponto causará visualizações irreversíveis e sustentadas de SCP-1471-A. Os indivíduos nessa fase relataram tentativas periódicas feitas por SCP-1471-A de se comunicar visualmente com eles, mas não conseguem entender ou compreender as ações dele. Atualmente, o único tratamento conhecido para reverter o efeito de SCP-1471 é eliminar a exposição visual individual dessas imagens antes das 90 horas após a instalação. Até o momento, nenhuma atividade hostil aparente foi relatada vindo de SCP-1471-A. Procedimentos especiais de contenção. Todos os celulares que possuem o SCP-1471 instalado devem ser confiscados e analisados quanto a possíveis derivações para outros celulares possivelmente infectados. Em seguida, os dispositivos afetados por SCP-1471 devem ter suas baterias removidas. Então, receberão a sua designação, por exemplo, SCP-1471-algum número, e depois devem ser levados para a unidade de armazenamento 91 na área de pesquisa 45. Todas as lojas de aplicativos online para dispositivos móveis devem ser monitoradas para evitar o download do aplicativo do SCP-1471. Os celulares suspeitos de terem sido instalados no aplicativo devem ser atacados usando um malware autocarregado para desativar o dispositivo, até que o dispositivo possa ser apreendido por agentes de campo. Abaixo na wiki segue um anexo mostrando como o app aparece nas lojas de aplicativo. Malo, versão 1, grátis. Comentários 0. Descrição: nunca se conforme com esses sentimentos incomuns de estar sozinho novamente. Malo é uma experiência emocionante e interativa que irá mantê-lo envolvido e intrigado. A ansiedade das situações sociais pode ser nervosa, mas depois de poucas horas de Malo, você logo esquecerá todas essas emoções dolorosas de desapontamento. Faça parte da nova mania que está rapidamente se tornando o próximo substituto social. Lembre-se, quanto mais você participar, mais o Malo irá envolver com você. A sua experiência
experiência depende completamente de você, absolutamente sem anúncios. Aproveite! Bom, o SCP-1471 é um app gratuito que você pode baixar, e ao baixar, você será perseguido por essa criatura. Mas, pelo menos até o momento, ela não foi vista sendo hostil, então você vai ter que lidar apenas com os sustos e essa presença te observando em momentos aleatórios. Isso pode ser o suficiente para enlouquecer alguém, mas a fundação tá sempre monitorando esse app, como foi dito. Provavelmente eles irão te impedir de baixar, e se não conseguirem, provavelmente chegarão antes das 90 horas para confiscar o seu celular. E após isso, eles provavelmente devem aplicar amnésicos, como sempre, para fazer os indivíduos esquecerem do que rolou. Então já sabe, se você ver um app chamado Malo, não baixe. Na melhor das hipóteses, se você fizer, uns caras engravatados vão bater na sua porta e pegar o seu celular. E no dia seguinte, você sequer vai lembrar de onde perdeu o seu celular. E na pior das hipóteses, você vai ter uma companhia com você para sempre. Curiosidade, a imagem do SCP-1471, que está anexada na Wiki, vem com uma descrição. Nela diz: última imagem recebida por SCP-1471-9405 antes de se tornar inoperante. Essa descrição pode parecer confusa, mas eu explico. Anteriormente foi dito que quando um celular com o SCP-1471 é confiscado, ele recebe um número. Significa que o primeiro celular que continha o SCP, que foi confiscado pela fundação, recebeu o nome de SCP-1471-1. O segundo celular confiscado recebeu o nome de SCP-1471-2. E por aí vai. Então, SCP-1471-9405 é o celular número 9405 a ser pego pela fundação que continha o SCP. É muito celular com esse SCP. E essa imagem foi recebida nesse celular antes deles ativarem o celular e torná-lo inoperante. Eu fico imaginando. Imagina só uma sala com um monte de celular jogado lá dentro. E pra finalizar, só queria acrescentar um último comentário. É só eu que sempre que eu olho pra essa imagem do SCP-1471, eu vejo ele fazendo um top com a mão escondidinho. Parece! E gente, como o canal tá em crise, vou tentar fazer um vídeo de SCP de novo, pra ver se o canal volta a crescer, ver se eu consigo atrair um público novo e tudo mais. Então falem nos comentários quais SCPs vocês gostariam de ver aqui. E putz, mano, esse vídeo deu tipo 6 minutos e 50, alguma coisa assim, mais ou menos. Tem que dar uns 8 minutos. Mas o primeiro vídeo de SCP não tinha nenhuma pergunta muito boa, então não tem muito o que eu responder aqui no final desse pra completar 8 minutos. Então já peço aí que se esforcem nesse vídeo aqui para mandar boas perguntas nesse vídeo, para eu poder responder nos próximos vídeos de SCP, caso eles não deem 8 minutos. E bom, já que tô com tempo aqui para enrolar no fim desse vídeo, queria fazer um comentário sobre o nosso amigo André Monteira. Lembra do The Humans? Eu vi tipo comentário de 2 pessoas falando tipo, uai, mas isso aí não é spam? Não, não é spam. Spam é você comentar a mesma coisa várias vezes em poucos minutos assim em um vídeo só. Isso é spam. E isso não é show. Você comentar uma coisa hoje no vídeo de hoje, uma coisa amanhã, no post de amanhã, uma coisa depois de amanhã, no vídeo daquele dia, não é spam. Na verdade, isso é o esperado. Você fazer um comentário todos os dias no meu canal ajuda muito o canal a crescer, porque gera engajamento. E não é spam. Um comentário por vídeo por publicação não é spam. É o esperado. Então o limite é um comentário por publicação? Não, né, mano? O que não é show é você dar Ctrl+C e Ctrl+V e ficar colando um monte de comentário de uma vez. Agora, se você tem mais de uma coisa para comentar sobre um vídeo, não tem problema você fazer 2 comentários. A diferença é clara entre comentários normais sobre um vídeo e Flood. Os comentários do André eram um por dia, pedindo o The Humans. E às vezes nesse mesmo dia, além do comentário do The Humans, ele fazia um comentário sobre o próprio vídeo, por exemplo, ou respondia a outras pessoas. Então tá tudo certo. Esses comentários do The Humans, que foram 100, não foi 100 em um dia. Foi 100 ao longo de 3 meses. Durou 100 dias. Se ele tivesse comentado tudo em um vídeo só, aí seria spam. Ia ser um belo de um spam. Ia ter que silenciar do canal.